Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema importante e que muitas pessoas ainda têm dificuldade de colocar em prática. O tema de hoje é colocar limites. Será que eu sei colocar limites? Como é que eu consigo colocar limites no meu parceiro? Como é que eu consigo colocar limites naquela minha mãe, naquele meu pai? Como é que eu consigo dizer não para o meu parceiro? Como é que eu posso dizer não para o meu colega de trabalho? Esse é o tema de hoje. Sobre esse tema, temos diversos pontos a serem refletidos. Um deles está relacionado diretamente ao autoconhecimento. Você consegue pensar até onde vai o seu limite? Qual o limite da sua flexibilidade? Qual o limite da sua tolerância? Por que você acha que tem sempre que ceder? Qual o seu medo? Quais são os seus medos diante da pessoa que lhe exige ou que lhe pede determinada coisa, ou que lhe exige que você tenha determinado comportamento? Quais são os seus medos? Tudo começa com autoconhecimento, gente. Quando a gente entende quais são os nossos medos e receios, quando a gente entende que as nossas experiências e as nossas dores, elas nos marcam tão profundamente e que a gente passa a agir e a se comportar de um modo a evitar essas dores que um dia já vivenciamos, a gente começa a entender como é o nosso funcionamento. Então tudo começa com autoconhecimento. A gente começa a entender por que a gente age como age, porque a gente funciona como funciona, porque determinadas pessoas elas abusam da gente e a gente também começa a compreender e entende porque a gente permite determinados tipos de abuso. Então o autoconhecimento com relação a você saber ou não saber impor limite é importantíssimo. Você precisa entender qual é o seu funcionamento para entender por que você consegue colocar limites em determinadas pessoas e por que você não consegue colocar limites em outras pessoas. A pessoa que não sabe dizer não, porque o não é o limite, ela tem medo. Medo de perder o amor, medo de ser grosseiro, medo de ser injusto. E por conta desse medo, a pessoa ela vai perdendo pedacinhos da sua alma, ela vai perdendo sua vontade própria, ela vai perdendo sua autonomia e vai criando raiva das pessoas e dela mesma por não conseguir fazer diferente, por não conseguir dizer não, por não conseguir colocar limites. E aí nasce o problema da dificuldade de colocar limites. Outro problema da dificuldade de colocar limites, da pessoa que tem dificuldade de colocar limites, é acreditar que o outro que tem que adivinhar e saber que aquilo que ele está pedindo é absurdo. Gente, o outro pode até saber que aquilo que ele está pedindo é absurdo, mas ele vai te pedir de qualquer modo. É você que tem que colocar o limite. Não é o outro que vai adivinhar que você não quer fazer, ou o que é injusto, ou que não é certo aquilo que ele está te pedindo. É você que tem que saber. O outro pode até saber que está abusando, mas ele vai continuar abusando. Porque ele sabe que se aproximando de você e pedindo aquilo que ele está pedindo, você vai dizer sim. Você não vai ter coragem de dizer não, por algum medo que você tem, ou teve um dia, e que ainda não se deu conta. Outro ponto que algumas pessoas têm dificuldade de dizer não estão relacionados às crenças. As crenças que ela aprendeu no desenvolver da sua vida, de que ela tem que ser boazinha, porque ela foi educada para ser boazinha. Ela foi educada para sempre dizer sim, ela foi educada para ser sempre prestativa, né? Então, se ela disser não, ela vai ser considerada ruim. E ela não pode ser considerada uma pessoa ruim. E ela sempre diz sim. E aí ela acaba morrendo, perdendo sua autonomia, sua vontade, seus desejos. E uma crença que precisa ser quebrada
é a crença de que a gente só vai ser amado se disser sim pra tudo. A gente só vai ser amado se aceitar tudo que vier de qualquer pessoa. Essa crença, ela precisa ser identificada, primeiramente, por nós, para depois ela ser quebrada imediatamente. Se as pessoas elas abusam de mim e me exploram, interferem nas minhas decisões e escolhas, e não só interferem, como eu permito que isso aconteça, e mesmo assim eu continuo convivendo com elas, como é que eu vou querer que elas me tratem diferente disso? Se eu mesma não me trato diferente, se eu mesma não imponho limites. As pessoas, elas invadem espaços que a gente permite. Se a gente não permite, essas pessoas não vão invadir mais. O limite que eu preciso impor começa de mim mesma. Quando eu aprendo a dizer não. Quando eu aprendo a dizer não para mim, primeiro, para depois saber dizer não para o outro. Saber dizer não, impor limites, é um treino. É um treino de assertividade. A gente começa fazendo aos poucos. Um exemplo é chamar os seus irmãos para conversar. Se são 2, se são 3 irmãos, chama para conversar com calma, com tranquilidade. Não precisa ser agressivo, não precisa ser grosseiro. Senta, informa, olha, não tenho condições de cuidar da minha mãe sozinha. Somos em 3, somos em 2, temos que dividir as tarefas. Ou outro exemplo, não tenho condições de te emprestar esse dinheiro, estou no meu limite financeiro. Acabou, não posso mais te ofertar esse dinheiro emprestado porque eu sei que no final eu não vou receber esse dinheiro. Chama teu parceiro e conversa calmamente. Informa tipo assim, você que sempre escolhe o local para onde a gente sai. Então hoje vai ser a minha vez de escolher. Hoje é eu que vou dizer, hoje sou eu que vou escolher o local para onde a gente vai, onde a gente vai jantar, onde a gente vai lanchar. Enfim. Ou melhor, né? Todas as vezes que a gente discute, todas as vezes que a gente briga, você nunca me pede desculpa, você sempre me magoa, sou eu que vou atrás, sou eu que peço desculpa. Que tal a gente conversar sobre isso? Essas são dicas que você pode se utilizar para enfrentar as pessoas que você tem dificuldade de dizer não, trazendo a situação à tona de um modo tranquilo, calmo, um diálogo, uma conversa. Essas são atividades, esses são exemplos de atitudes que vão te fortalecendo, que vão fortalecendo a sua autoestima, porque o impor limites, o dizer o não, o saber dizer não, está diretamente ligado com nossa autoestima. Né? Isso fortalece as nossas vontades, os nossos desejos. Isso faz com que a gente se sinta independente, livre. Agora, se diante das pessoas que você disser não, essas pessoas simplesmente se chatearem, não querer mais saber de você, tá na hora de você reconsiderar essa relação. Essa relação onde você só diz sim, onde só você cede e o outro não, isso não é um relacionamento, né, gente? É importante a gente aprender a dizer não e a se colocar no mundo como todas as pessoas que têm direitos e desejos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para te ajudar a colocar limites e a dizer não. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.